Amém. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento essa mocidade com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos aqui para mais um culto Metanoia. E eu quero pedir ao Senhor que venha abençoar a sua vida com toda a sorte de bênção. Que o Senhor te abençoe nesta noite, em nome de Jesus. E a palavra que nós vamos compartilhar hoje está lá no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Amados, uma coisa que costumava acontecer comigo quando eu era adolescente, quando mamãe queria acordar a gente, que a gente estava demorando muito para acordar, e às vezes passava do horário, mamãe ligava uma mangueira e molhava a gente na cama. Mamãe tinha esse costume, sabe? Para acordar a gente daquele sono pesado que a gente estava dormindo. E hoje a igreja tem vivido e tem dormido um sono muito pesado. E a igreja precisa acordar para a volta de Jesus. E radical isso, né? A gente fala, nossa, a mãe da Márcia era radical, né? E esse profeta, João Batista, ele era radical. Se você ler esse versículo todo, ele falava assim para os fariseus: arrependei-vos, raça de víboras, porque é chegada a ira vindoura. E hoje as pessoas brincam na internet, né? Que tem o crente raiz e o crente Nutella. Tem a mãe raiz e a mãe Nutella. A mãe Nutella passa a mão na cabeça e deixa o filho fazer o que quer. A mãe raiz não passa a mão na cabeça, não. Ela vai logo metendo a mão na cabeça do menino. E o crente raiz e o crente Nutella. O povo brinca muito. Mas a verdade é que nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos ser crente raiz de verdade. Porque o povo faz uma brincadeira, mas é uma verdade. Hoje as pessoas não aprofundam, os crentes não são mais como antes, não aprofundam na leitura da palavra, no jejum, na oração. Tem um relacionamento superficial com Deus. E nós poderíamos, às vezes, aqui, né, classificar João Batista não como um profeta Nutella, mas como um profeta raiz. Aquele que ia e exortava o povo com a palavra de Deus. Não é verdade? E Deus usava esse pregador para sacudir o leito, a apostasia, a paralisia espiritual. E nós precisamos de pessoas hoje assim, que venham nos sacudir dessa apostasia espiritual que nós temos vivido nos últimos dias. E esse homem, ele pregava de uma forma que ele abalava as estruturas da alma de uma pessoa. Ele fazia a pessoa pensar, a pessoa refletir no que ela era, no que ela queria ser em Cristo, de como estava a vida dela, de o que havia necessidade de mudança. Então João Batista, ele tinha essa unção sobre a vida dele. Ele falava as coisas, ele não queria nem saber se a pessoa ia ficar com raiva, se a pessoa ia ficar magoada. Mas ele falava, ele era a boca de Deus. E ele mexia com a estrutura da pessoa. E ele falava o que as pessoas precisavam ouvir, o que é certo para as nossas vidas. E eu vou falar para vocês, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos muito bem o que nós devemos fazer para que nós possamos viver como verdadeiros servos do Senhor aqui na terra. Nós sabemos que nós precisamos ter mais comunhão com Deus. Nós sabemos que nós precisamos ir aos cultos, ou pelo menos assistir aos cultos. Receber uma palavra, porque é a palavra que liberta. Essa palavra que vai libertar a sua mente, que vai trazer novidade de vida para a sua vida. Nós precisamos jejuar, nós precisamos orar. Nós precisamos, abrir uma célula de oração, nem que seja para nós mesmos. Marcar um horário e falar, nossa, eu vou orar. Eu quero ter minha intimidade com o Senhor, eu quero ter a minha comunhão com o Espírito Santo.
uma célula no trabalho, uma célula na sua casa. Ter um momento com a sua família de oração e leitura da palavra, comunhão com a família, comunhão com os amigos do trabalho, comunhão na igreja. Nós precisamos começar a viver o que Deus tem para nós, porque Jesus, ele está voltando. O tempo está no fim. Nós podemos ver pelas coisas que estão acontecendo aí. E a gente sabe o que a gente tem que fazer. Porque o que é que Paulo falou? Olha, eu faço o que eu não aprovo. Mas o que eu preciso fazer, isso eu não faço. Nós sabemos o que nós precisamos fazer. Nós sabemos a posição que nós temos que tomar diante do Senhor. Diante da palavra do Senhor para as nossas vidas. E aqui o texto é claro, que o machado está posto à raiz, e a árvore que não der fruto, ela será cortada. E João Batista, ele tinha pressa, porque ele não tinha como fazer um curso de batismo, como tem nos dias de hoje, porque Jesus estava voltando, e ele estava preparando o caminho para Jesus. Ele estava falando para as pessoas, arrependa-se. A árvore que não der fruto, ela será cortada. Ele estava preparando o coração das pessoas para a vinda de Jesus. E nós precisamos preparar o nosso coração agora, não para a vinda de Jesus, mas para a volta de Jesus Cristo. Nós precisamos começar a produzir frutos, nem que seja de arrependimentos na nossa vida. E eu quero falar para você que havia uma palavra liberada sobre a vida daquele povo. Que se aquela árvore não desse fruto, ela seria cortada. E essa árvore sou eu e é você. Você é essa árvore. E se nós não dermos frutos para o Senhor, nós seremos cortados e lançados ao fogo. Da mesma forma que o Senhor arranca tudo aquilo que não glorifica Ele na nossa vida, Ele pode nos dar uma vida de abundância na presença dEle, se a gente começar a produzir frutos que glorificam o nome do Senhor. E aquele machado, ele não só servia para cortar a árvore, mas também para fazer um talho na árvore. Fazer um talho bem profundo naquela árvore. E às vezes é necessário um corte profundo na raiz da nossa alma, para que haja uma mudança profunda, que só virá pelo arrependimento de pecados e pela nossa morte espiritual, pelo batismo nas águas, como foi com aquele povo. E muitas vezes nós já batizamos nas águas, mas nós precisamos produzir frutos de arrependimentos. Precisamos começar a olhar para o Senhor da forma que Ele merece ser visto. Infelizmente, hoje as pessoas estão brincando de ser crente. Hoje as pessoas estão achando que ser evangélico é modismo. É bacana. Qual a sua religião? Eu sou evangélico. Não daria tempo para João Batista. Não daria tempo para ele fazer curso, ensinar o povo. E talvez pode não ter tempo para a gente, porque o tempo está esgotando. E o Senhor hoje nos chama para gerar frutos de arrependimentos para Ele. E eu quero falar para você que gerar frutos de arrependimento não é chorar. O arrependimento não é choro. O arrependimento é mudança. Nós precisamos mudar as nossas atitudes. Precisamos olhar para dentro de nós e ver quais são os tipos de frutos que nós temos produzidos para o Senhor. E eu tenho uma notícia para os jovens. Eu tenho uma notícia para você, jovem. Não há como nascer de novo em Cristo se eu não morrer para este mundo. Não há como eu nascer de novo em Cristo
se eu não morrer para este mundo. A Bíblia diz que eu não posso servir a dois senhores. Não posso. Porque uma hora um senhor irá se aborrecer comigo. Então eu tenho que escolher qual senhor eu quero servir. Se eu vou servir ao Senhor deste mundo ou se eu vou servir ao nosso Jesus Cristo. Não há como crescer frutos de Deus em nós se existir na nossa vida muitos frutos podres. É necessário derrubar esta árvore. Árvore com fruto podre, ela será derrubada. E nós costumamos cultivar frutos podres, improdutivos. A gente cultiva esse tipo de fruto na nossa vida, mas Deus não quer que esse fruto permaneça. Deus quer que a gente dê frutos para Ele, mas frutos de arrependimento, frutos de amor, sabe, frutos que ganham almas para o Senhor, que serve ao Senhor de verdade, que leva a palavra do Senhor. Nós precisamos produzir esse fruto e esse fruto precisa permanecer. Esse é o nosso chamado. A Bíblia diz assim, olha, que Jesus falou assim, olha, que Ele não me escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e te nomeei para que você vá e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedir em nome do Pai, Ele te conceda. Então ele está falando assim, olha, os jovens têm que ir e dar fruto. Ele falou assim, não, eu vos escolhi. Ele não fala se ele escolheu velho, se ele escolheu jovem, se ele escolheu criança. Ele fala, eu vos escolhi. Então ele nos escolheu para que a gente dê fruto e o nosso fruto permaneça. Precisamos dar frutos para o Senhor. E bons frutos. Bons frutos. Já passou a hora de entender o processo do corte de Deus. Nós não somos mais meninos que ficam tomando leitinho, não. Nós precisamos entender o corte de Deus enquanto nós tivermos vida aqui na terra, para que a gente não venha perecer no dia do juízo. Então, a reflexão para hoje, para a nossa vida, qual fruto eu tenho gerado para o Senhor? O machado, ele já está posto à raiz. E esta árvore sou eu e essa árvore é você. Eu tenho dado frutos podres? Eu tenho gerado frutos de arrependimentos. Nós podemos melhorar como cristãos? Nós precisamos melhorar como servos de Deus? Nós precisamos melhorar na leitura da palavra, no jejum, na comunhão com irmãos, no trabalho, na nossa igreja local. Infelizmente, amados, muitas pessoas têm usado a Covid como desculpa para não servir ao Senhor da forma que Ele merece, que Ele é digno de ser servido. Quero dar uma notícia para você. Você vai morrer. Se não for de Covid, você vai morrer de outra coisa. A não ser que o Senhor Jesus mandou uma carruagem de fogo para te buscar. Mas se Ele não mandar, você vai morrer. Então, de alguma forma, você vai morrer. Nós temos que parar de ficar nos escondendo em cavernas, porque quem te guarda é o Senhor. É Ele que cuida de você. Que nós possamos ficar com essa reflexão de hoje. Precisamos dar frutos para o Senhor. Que Jesus te abençoe e que esta palavra produza frutos na sua vida. E eu quero falar para você, por mais pregadores como João Batista, que pregue e abale a estrutura da nossa alma, fazendo a gente refletir no crente que nós temos sido diante do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.